Capitalismo, vilão ou herói? Bilionários devem existir? Acho que todos já perceberam o quão o capitalismo é odiado. Mas será que o capitalismo é tão malvado assim como dizem por aí? Nesse episódio, vamos falar sobre a opinião de um dos grandes mestres da escola austríaca, Ludwig von Mises, em seu livro A Mentalidade Anticapitalista. E como o Bitcoin é a única moeda que protege seu capital. Se você caiu agora nesse canal, meu nome é Joaquim Queiroz e sejam muito bem-vindos ao Adeus Tio Sam. Mises começa dizendo que as ideias dos revolucionários e dos reformadores de esquerda são formadas por, abre aspas, pessoas ignorantes levadas exclusivamente pelas fortes paixões humanas de inveja e de ódio. Nesse vídeo, eu vou mostrar alguns pontos, algumas opiniões do livro do Mises, A Mentalidade Anticapitalista. O Mises afirma em seu livro, A Mentalidade Anticapitalista, que, abre aspas, são socialistas porque creem que o socialismo vai melhorar suas condições de vida e odeiam o capitalismo porque creem que elas as prejudicam, as exploram, mas estão cegos por se recusarem a tomar conhecimento dos inegáveis fatos de como o padrão de vida de um homem comum dos Estados Unidos é infinitamente superior aos dos paraísos socialistas da União Soviética e podemos acrescentar também aí Cuba, Venezuela, Coreia do Norte e tantas outras porcarias por aí. Na visão do autor, a maioria adota uma lógica de bode expiatório. O que seria isso? Sou infeliz porque o outro é feliz. Sou pobre porque o outro é rico. Sou fracassado porque o outro é realizado. Assim, as pessoas se recusam a assumir suas próprias culpas e terceirizam para outras pessoas. Pior ainda, quando os estados, de forma coercitiva, socializa as irresponsabilidades individuais das pessoas. Como é que seria isso? Exemplificando. Por exemplo, quando o Estado cobra imposto sobre o lucro, o que acontece? Quando você estabelece um imposto sobre o lucro, você acaba desincentivando a produção e o serviço. No final das contas, você acaba penalizando aquele que melhor serviu a população. E outro exemplo, do lado oposto, por exemplo, utilização das verbas públicas, do dinheiro público, para Lei Rouanet, fundo eleitoral, coisa que é um absurdo e todos sabemos disso. O autor também salienta que ninguém sofre na economia pelo fato de algumas serem ricas. O que seria isso? E o oposto também é verdade. Não sei se vocês lembram, há pouquíssimo tempo atrás, 2022, o criador, o CEO da Meta, o Mark Zuckerberg, perdeu cerca de 70% do seu patrimônio em 2022. Ele chegou a perder cerca de 88,2 bilhões de dólares em apenas um ano. Eu acredito que ninguém nesse período ficou mais rico porque o Mark Zuckerberg perdeu dinheiro nesse período. Eu acho que ninguém, um cidadão comum, ele não abriu sua conta ali bancária e viu, opa, o Mark ficou mais pobre? Porque entrou mais dinheiro aqui. Isso não acontece. Isso é uma falácia, porque aqueles que melhor servem o público obtêm os melhores lucros. Antes de prosseguirmos, é importante salientar que os bilionários eles não têm bilhões em sua conta corrente. Ele não entra assim, o Elon Musk ou o Mark Zuckerberg e fala, tá aqui todos os meus bilhões, 200 bilhões, por exemplo. Não. Eles são detentores de uma parcela de empresas que valem bilhões. Pessoas, e muitas pessoas têm interesse nessas empresas de forma voluntária. Ninguém é obrigado a comprar a empresa da Tesla ou comprar a Meta, por exemplo. Uma coisa importante frisar aqui nesse vídeo é que na sociedade o conhecimento é disperso e existe um prêmio, uma recompensa financeira para aquelas pessoas conseguirem solucionar problemas existentes. Por exemplo, existe hoje uma preocupação no mundo em relação ao aquecimento global. Então empresas, por exemplo, a Tesla, que é pioneira nos carros elétricos que não emitem CO2 e também diminui a dependência do petróleo, o que são soluções de combate ao aquecimento global. Mas sabemos ainda que as baterias não estão no nível ideal. Há alguns problemas. A vida útil da bateria dos carros da Tesla, por exemplo, gira em torno de 10 anos. E são baterias grandes. Ou seja, a pessoa que conseguir solucionar esse problema, conseguir fazer baterias que durem muito mais, com autonomia muito superior, existe um prêmio para quem descobrir essa solução, porque ele vai agora resolver o problema de milhares ou até bilhões de pessoas.
Porque todo mundo vai se beneficiar, por exemplo, de uma tecnologia que faça com que as baterias se tornem o futuro da energia dos carros, para não emitirem mais CO2 e diminuir o aquecimento global, por exemplo. Ou imagina o caso de uma pessoa que descobre como dessalinizar a água do mar. Imagina lugares que a água é escasso ou muito difícil e conseguir trazer para as pessoas de uma forma econômica e eficaz. Quem conseguir fazer isso tem uma recompensa financeira para isso. Então, uma coisa importante salientar, o bilionário é aquele que ele vai servir mais pessoas com um preço mais acessível. Geralmente quando uma empresa grande, ela lança um produto ou lança um serviço, no começo, os primeiros usos é um produto mais caro, até que vem competição, concorrência e acaba popularizando aquele produto e serviço. Veja, por exemplo, o caso dos celulares ou computadores. Computadores no começo, quando surgiram, era uma coisa para rico. Linhas telefônicas, tudo isso no começo era caro e era para poucas pessoas. Depois o capitalismo vai lá e distribui para muitas pessoas e com um preço muito acessível. Outro exemplo, essa plataforma, você que está assistindo agora aqui pelo YouTube, seja pelo seu computador, seja pelo seu smartphone, é uma coisa livre, ou seja, ninguém te obrigou a baixar o YouTube. Você usa as ferramentas, por exemplo, da Microsoft, a Word, Excel, porque você gosta, porque você precisa daquilo. Mas ninguém nunca te obrigou. Hoje a disseminação, você veja, por exemplo, o caso da Meta, né? Que hoje em dia uma pessoa pobre pode pegar um celular e pegar a internet, por exemplo, de um coffee shop, pegar o Wi-Fi e ele fazer uma chamada de vídeo com uma pessoa na Austrália, no Japão, em tempo real, a custo zero. Agora vamos fazer uma reflexão. Hoje em dia, pobre tem smartphone? Tem. Pobre tem computador? Tem. Pobre tem acesso à internet? Também tem. Agora, pobre tem acesso à educação? Não. Pobre tem acesso à saúde? Também não. Pobre tem acesso à segurança? Acho que não. E aí vem uma reportagem muito interessante que eu queria compartilhar com vocês. No Brasil, 92% dos lares têm celulares, mas apenas 66% têm esgoto tratado. Ou seja, as pessoas têm mais internet do que saneamento básico. Outra aqui que fala na revista Piauí, por exemplo, fala a quantidade de brasileiros com internet, mas sem saneamento básico, equivale à população do Equador. Então será mesmo que é o capitalismo que está falhando ou será que são os estados? Eu acho que essas reportagens e esses exemplos mostram claramente para nós que o capitalismo, apesar de não ser um sistema perfeito, porque não existe perfeição, é um sistema natural, é muito superior e atende muito melhor as pessoas do que o sistema dos estados. O Estado brasileiro arrecada muito e trata muito mal os seus brasileiros. Outra reportagem que eu queria compartilhar aqui com vocês foi essa aqui, ó. Lula quer internet Brás por satélite para se contrapor a Elon Musk. Decisão da Anatel, a pedido do Planalto, pretende que estatal Telebrás leve internet para as escolas em locais remotos, mas só satélites de Musk, via Starlink, conseguem oferecer esse serviço. O que mais aí que temos aqui? Outros países e empresas tentam esse tipo de estrutura. Por exemplo, a União Europeia anunciou há um ano que faria uma rede de satélites dessa natureza. Nunca saiu do papel. Segundo notícia do jornal alemão Handelsblatt, desculpa aí a pronúncia, né? O custo inicial seria de 6 bilhões de euros e já pulou para 12 bilhões de euros, cerca de 67 bilhões de reais. Com isso, a União Europeia não fixou uma data para começar, de fato, esse projeto. É isso aí, pessoal. Vamos aos fatos aqui, né? Então, Lula, ex-presidiário brasileiro que volta ao poder, que já governa o PT, já governa o país há décadas, né? Muitos anos, aí já são 3 só dele, mais o da Dilma, né? E veja a situação do Brasil atualmente. O Brasil não teve nenhum avanço significativo. O Brasil continuou mais do mesmo. Sempre dando aqueles voos de galinha e só. Nunca, não evolui. Eu escuto desde que eu sou novinho que o Brasil é a bola da vez, mas isso não acontece. Tá entendendo? E aí você vê, o Brasil que mal tem uma expressão no sistema aeroespacial, inclusive tem outra reportagem aqui que fala: sem recursos, o programa espacial brasileiro empaca e vive atraso tecnológico. Ou seja, o cara não tem a menor ideia, aí pega um estatal, quer botar uma estatal brasileira, lançar satélite.
que nem a União Europeia, que é infinitamente superior a nível econômico, está muito mais desenvolvida, consegue, aí, não, é Lula, não, Lula quer, Lula, não, mas Lula vai conseguir. E a gente sabe, no final das contas, isso é rixa, né? Ou seja, ele não está preocupado com a sociedade brasileira. E quando eu faço essa crítica ao Lula, eu não tenho um político de estimação. Eu acho que o Brasil está na merda que está, porque ele vem de uma merda atrás de outra na presidência. E dessa forma, o Brasil não tem como crescer. Quer colocar satélite no espaço, mas não consegue fornecer saneamento básico para a maioria dos brasileiros, não consegue fornecer segurança para os brasileiros, não consegue oferecer um sistema de educação de qualidade para os brasileiros. O Brasil vive em índice atrás de índice, ruim após ruim. Tem como esse Brasil crescer? E aí você vê que é uma racha política e sempre utilizando dinheiro público. Por quê? Porque ele não tem responsabilidade ou nenhuma, porque no final das contas ele imprime quando ele quiser e quem paga as contas são nós. Se você está gostando desse tipo de conteúdo, não se esquece de dar o like, isso ajuda muito ao canal a crescer e também o YouTube entender que é um tema relevante. Também comenta, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal, ativando o sininho para não perder nenhuma notificação. Outro ponto pessoal, e isso vai muito de governo de esquerda também, é a questão de, que como dizia também o Hayek, né, o discípulo aí do Mises, que falava sobre a arrogância fatal. O que é que ele entendia como a arrogância fatal, e é uma coisa muito comum, principalmente nos governos de esquerda. Na visão do Hayek, a arrogância fatal é a visão arrogante e irrealista da capacidade humana de planejar e controlar a sociedade. Hayek afirmava que o socialismo falhava por diversos motivos, como por exemplo, conhecimento disperso. O Estado, ele não tem a capacidade de prever todas as necessidades das pessoas. Ele seria incapaz de reunir e processar essas informações de forma eficaz. Outro ponto, a falta de incentivo. No sistema socialista, os indivíduos não têm incentivo de produzir mais, de trabalhar duro, de inovar, pois o fruto do seu trabalho é expropriado pelo Estado. Então, qual é a motivação de uma pessoa trabalhar duro, fazer hora extra, se no final das contas ele não vai ganhar mais nada por isso? Não existe uma recompensa, não existe um prêmio. Por isso que a União Soviética falhou e a gente sabe por que isso aconteceu. Outro ponto aqui que ele fala, a impossibilidade de prever o futuro. A tentativa de fazer isso acaba tornando o futuro é incerto e incomensurável. E a tentativa de você tentar achar que sabe o que as pessoas precisam leva inevitavelmente a erros e ineficiência estatal. E por último, supressão da liberdade individuais. Para o Estado ele tentar conseguir de forma coercitiva impor aquele sistema autoritário do que ele acha o que é melhor na sua arrogância fatal, acaba suprimindo as liberdades individuais, o que torna governos tiranos. Você vê os exemplos aí dos países que eu falei socialistas, Cuba, Coreia do Norte, Venezuela, todos são ditadores, porque isso é um passo. Isso acontece muito agora no Brasil, que está preocupado com as suas liberdades de expressão, principalmente nos casos envolvendo aí o Supremo Tribunal Federal, que tenta limitar o máximo possível. Um grande perigo, uma questão muito delicada que a sociedade tem que estar sempre de olho. Então, como é que o Bitcoin protege nosso patrimônio, nosso capital, nossa energia, nossa maior riqueza? Depois de ter falado um pouco sobre tudo, sobre a arrogância fatal do Hayek, falar sobre a mentalidade anticapitalismo do Mises, é notório que os estados utilizam muito mal o dinheiro público. E a partir do momento que você utiliza o real ou qualquer moeda fiduciária, moeda do Estado, você acaba indiretamente financiando esse tipo de coisa. Quando você migra para o Bitcoin, você para de financiar o sanguessuga estatal. Você para de financiar Lei Rouanet, fundo eleitoral, entre tantos outros subsídios estúpidos que os estados fazem para simplesmente ganhar voto e ganhar a eleição. Eles não querem o melhor do Brasil. No Brasil, por exemplo, 77% das pessoas estão endividadas. E já teve projetos na Câmara para tentar ensinar educação financeira, mas as pessoas não querem ensinar educação financeira. Por quê? É melhor o povo burro e controlado. E como é que você vai sair desse sistema? Bitcoin. O Bitcoin é a única forma de você parar de utilizar o dinheiro estatal para financiar essas obras que eles querem e você pode fazer sua autocustódia. Bitcoin é tua privacidade, é o único dinheiro, seu dinheiro que você tem propriedade privada absoluta. Você pode fazer o que você quiser, inclusive não permitir que os estados façam o que querem com o dinheiro. Por isso, pare de financiar o sanguessuga estatal, porque o Bitcoin é o futuro do dinheiro
e esse futuro está apenas começando. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado desse episódio. Foi um prazer estar aqui com vocês e até um próximo. Tchau, tchau.